Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Lobato, psicóloga infantil, psicopedagoga e psicomotricista. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar. Então vamos lá. O que será que eu vou falar hoje? Continuo falando sobre o medo. Mas dessa vez, na verdade, eu vou falar sobre como o nosso corpo reage quando está sentindo medo. Como são as expressões que nós fazemos, nós demonstramos. Alguns exemplos muito comuns, outros mais específicos. E como lidar com essas situações diante de uma criança que está apresentando um medo, medinho, um medo, um medão, não importa, para ela é um medo. E isso faz algo ser bem grande e bem difícil. Talvez pra gente não faça diferença, mas para ela é bem importante. Uma pessoa com medo estaria de olhos arregalados, com a boca aberta, igual filme de terror. Não necessariamente. Talvez uma pessoa com medo esteja só apreensiva, quietinha, não esteja gritando, mas por dentro ela pode estar sofrendo algo muito forte. Algumas pessoas vão se expressar, como eu falei, gritando desesperadamente. Outras vão buscar algo para tentar amenizar, confortar aquilo que ela está sentindo e sair da situação. O medo do escuro, vai procurar uma coberta, vai se cobrir, né? Eu tenho medo do bicho que tem embaixo da minha cama, então se cobre todo, cobre os pés, como se o bicho, a coberta fosse como uma armadura, como algo surreal que vai proteger. Você sabia que o medo tem alguns outros nomes? Se nós podemos ter apelidos, por que o medo também não pode ser chamado por outras formas, né? Então a gente tem o ciúme, a vergonha, a angústia, a ansiedade, a vulnerabilidade e alguns outros mais. Mas o importante é a gente entender que é como se eles fossem uma família. Eles estão todos interligados ao medo, que é uma emoção básica. Ou seja, eles saem daqui de uma ideia central. E aí, às vezes a gente está lidando com uma parte, outra parte, e acha que são coisas muito, muito diferentes. Na verdade, elas têm uma origem. E se a gente não identificar essa origem, eles podem tomar proporções maiores e ficar cada vez mais difícil da gente lidar. Algum de vocês já teve medo de injeção, de médico, de palhaço, do homem do saco, do carro preto e por aí vai, né? Do quarto escuro. Olha, menina, se você não comer tudo, você vai ficar guardada lá naquele quarto escuro. Se você não obedecer, você vai ficar de castigo e ainda vai levar uma injeção. E aí a gente está colocando medo na criança pra nada. Aliás, pra assustar, né? Só que a consequência disso não vai ficar por isso mesmo. Vai crescer. Porque normalmente a gente repete. Porque a gente fica embaraçado numa situação em que a criança não obedece. Quando a criança faz uma birra. E o que vem assim na cabeça a gente vai lá e fala. E quando a gente, aparentemente, entre aspas, acha que deu certo, a criança teve medo, ela passa até a obedecer ou ela fica acuada, sendo que eu não estou ajudando ela. Na verdade, eu estou fazendo o medo ficar ali instalado até a criança se deparar com uma situação real. E ela precisa tomar uma vacina, e quando ela chega lá para tomar a vacina, nossa! É um escândalo, é uma confusão. E aí vem uma pessoa de branco, que a criança também tem medo. E aí já era. É uma confusão de um monte de gente tendo que segurar essa criança só pode sair dali se tomar essa vacina, afinal é uma proteção, é um cuidado. E a confusão tá armada. Será que foi a melhor coisa ter colocado medo nessa criança? Ou então, aquela menina lá do quarto escuro cresceu
E toda vez que ela tá no escuro, ela sente medo. Por quê? Porque isso ficou guardado aqui, ó, bem na cabecinha dela. E como é que faz agora? Então, medo do palhaço. Nossa, o palhaço é um personagem que foi feito pra gente se divertir, rir bastante. E de repente a criança tem a oportunidade de conhecer um circo ou tá numa festinha, aparece um palhaço. Imagina a cena, realiza a situação. Se torna uma situação difícil, a criança faz uma confusão, uma birra, porque ela tem um medo e ninguém sabe controlar, ninguém consegue mais fazer nada. Por quê? Porque aquele medo cresceu, esse bendito palhaço ficou gigante e agora o que se faz? Então, muitas vezes somos nós adultos que deixamos essa criança com medo. Eu tenho uma história de medo de água, muita água, né? Eu, numa brincadeira de escola, e aí meus amigos aí de época de escola vão lembrar, eu acho, né? Que estavam jogando todas as meninas na água da piscina, na casa de um dos meninos, e de repente foi minha vez. E eu acabei me afogando numa piscina que era super rasa, não tinha motivo para eu me afogar, mas eu engoli água, quando me tiraram eu acabei desmaiando. E dali em diante, só de ver na televisão uma praia, uma piscina ou alguém se afogar, eu passava mal. Eu não conseguia fazer natação na escola, eu não conseguia ir numa praia, eu não conseguia me divertir. Comecei a recusar passeios e convites e N situações. E até o dia que eu fui fazer um curso para comissária de voo, para aeromoça, né? E a prova final era justamente a sobrevivência no mar. Imagina você cursar, tirar notas boas, tá ali buscando uma profissão e de repente eu sabia que ela ia estar ali me esperando no final do curso, mas eu acreditei que eu ia enfrentar. E no dia da prova eu praticamente não conseguia sair do lugar. Então eu tive uma ajuda de uma pessoa que conversou comigo, eu consegui cumprir uma parte da prova. E no dia seguinte eu tinha uma dor no meu lado direito do corpo todo, de tanta tensão. Foi bem difícil, eu chorava desesperadamente, por não querer perder a prova, porque era o meu objetivo, e de medo. Eu me tremia muito, tanto que eu fiquei com essas dores. E aí, isso foi no sábado, na segunda-feira eu busquei uma natação, e meus primeiros dias foram super tensos, foram muito difíceis, mas eu fui conseguindo. Isso já tem um tempinho, já tem uns 10 anos. Eu não continuei na natação, mas eu enfrentei o meu medo de frente. Foi muito difícil, mas eu consegui. Então, assim, hoje, para me divertir com a minha filha, eu já consigo entrar numa praia, numa piscina, com uma água no peito. O medo tá lá, ele precisa existir, até mesmo para eu me proteger. Mas eu já não passo mal, não fico nervosa, não fico com falta de ar, não fico tonta, não fico com as mãos formigando. E o que seria tantas reações, como eu estou dizendo agora, né? Cada pessoa vai sentir de uma forma, né? E aí, como a gente está falando de criança, cada criança vai apresentar uma forma de reação fisiológica. Nesse meu caso, as minhas mãos formigavam, a minha boca formigava, a minha pressão caía, eu ficava tonta, meu coração disparava, era uma confusão de reações e uma acabava deixando a outra pior, era um mal-estar enorme. E para eu me recompor demorava um pouco, porque tudo me remetia à minha falta de ar dentro da água naquela vez que eu me afoguei. E era só uma brincadeira, né? Eu acabei tendo um problemão por muitos anos. Quando isso aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E quando eu fiz essa prova, que eu precisei enfrentar em busca do meu objetivo, eu já estava com, eu acho que uns 30 anos, 29 anos, alguma coisa assim.
Então, mesmo passado muito tempo, isso ficou guardado dentro de mim. E essa é a importância da gente cuidar muito bem das emoções das crianças para que elas possam crescer da melhor forma possível. Nós não temos como zerar tudo o que acontece e antecipar situações, mas tudo que está ao nosso alcance, está ali diante dos nossos olhos, e a criança está demonstrando para a gente, é muito importante da gente ouvir. Será que a gente aprende o medo? Vamos pensar. Imagina se eu continuo com aquele medo lá da água, e não tivesse passado pela situação da prova, não tivesse entrado na natação e diminuído bastante esse medo aí, que ele ficasse bem pequenininho. E aí hoje eu tenho a minha filhinha, e nós moramos num lugar que tem praia e que ela vê a praia o tempo todo. Imagina essa criança vendo a mãe com um medo tremendo que ela não poderia ir à praia para se divertir. Eu estaria de alguma forma ensinando isso a ela, sem ser a minha intenção, mas eu estaria passando sim essa informação para ela, e ela, assimilando, provavelmente teria medo. E aí eu estaria atrapalhando a minha filha, né? Isso aí é só um exemplo, né? Hoje a minha filha já está até na natação para evitar que isso venha acontecer de alguma forma, mas é um risco que se corre. Então, perceber o que eu sinto em relação a alguma coisa pode ajudar a não passar isso para minha criança. O medo do elevador, o medo de ficar numa ponte, medo de altura, alguns medos que a gente conhece um pouco mais. Eu não vou fingir, mas eu posso trabalhar isso em mim para que eu não passe, vamos dizer assim, a parte ruim para a criança. Como todas as emoções, o medo não é diferente. Imagina que a gente tem uma linha, uma régua, né? Um termômetro, e aqui é o 0, aqui é o 100. O medo está aqui. Aqui é como se fosse o ideal, assim, pra gente viver mais ou menos bem. Sendo que, às vezes, esse medo tá lá, perto do 100 ou até mais. É a hora que a gente precisa buscar um cuidado maior, uma atenção, dar uma atenção para essa criança e esse medo. E aqui também, do 0, né? Vamos dizer, os extremos são preocupantes. Então a gente precisa ajudar a essa criança a identificar o que está acontecendo e a pegar esse medo daqui para lá, de lá para cá, e trazer mais aqui para a parte central desse termômetro, dessa régua, para que a gente consiga que esteja regulado. Sentir, ela vai sentir em algum momento da vida dela ou em vários momentos, mas que ele esteja mais regulado possível. E o que falar sobre a criança que não sente medo? É aquela criança que se põe em risco o tempo todo. É um perigo, né? Se a gente parar para pensar. E isso precisa ser avaliado com um profissional. O que está acontecendo? Por que essa criança está agindo dessa forma? Procure um psicólogo, um neurologista, que com certeza será muito válido essa avaliação pelos profissionais para identificar o porquê disso. É só uma criança que quer mostrar uma valentia e que no fim das contas ela tenha medo de demonstrar uma fraqueza, então ela acaba mostrando que é valente em outros aspectos, mas em consequência se coloca em risco. Então a gente precisa ficar atento aí o que pode estar acontecendo por trás dessa comunicação. Se nós percebemos que o medo está paralisando a criança, nós precisamos agir. E dentro daquela percepção, se ele é um medo que está para cá, perto do 100, eu preciso procurar um profissional. Talvez em casa não seja possível dar conta dele, mas ainda assim é possível tentar. E é enfrentando esse medo que a gente vai aos poucos fazendo diminuir. Agora, se a gente não faz nada, ele vai crescer cada vez mais. A nossa cabeça, ela acredita naquele medo.
E aí ele vai tomando proporções maiores e maiores e maiores e fica insustentável. Então, quando a gente percebe que essa criança tem um medo e esse medo paralisa, não está permitindo que essa criança durma bem, fique bem na escola, ou num passeio, ou em casa, em algum outro cômodo que ela não esteja com outra pessoa, que ela se sinta mais segura, a gente precisa identificar como esse medo está acontecendo para ela. Então, Carol, você falou, e eu faço o quê? Em casa, lá, eu e minha criança morrendo de medo, falando, mãe, não sai daqui, mãe, não me deixa, eu não consigo dormir no meu quartinho, eu não consigo ficar longe de você, eu tenho medo de barulho, tá chovendo, tá ventando, tem muito raio, muita trovoada, e eu tô ficando com medo, gritando, e você já tá ficando tensa também, sem saber o que fazer. E aí, né? Na prática, Carol, o que a gente faz? Então, como eu falei no outro vídeo, a gente precisa identificar como que esse medo está se apresentando, o que essa criança está dizendo para você, seja verbalmente, seja na expressão facial, seja no corpinho dela, ela está tremendo, ela está tendo um sono agitado e acorda gritando, e ela não sabe explicar o que está sentindo. Ela faz alguns desenhos para tentar te mostrar, ou não, mas ela está tentando dizer que está com medo de alguém, de algum lugar ou de alguma coisa. Pois bem, acolher, identificar o que está provavelmente acontecendo com essa criança, tentar entender aí como que isso se repete. Então, se você perceber que a criança está insistentemente tentando se comunicar com você, está sofrendo, está ficando paralisada por conta de algum medo, tenta fazer com que ela desenhe ou que ela escreva, ou dar um nome para esse seu medo e fazer de uma forma mais lúdica. E se você percebe que está numa intensidade e numa frequência que está fora daquilo que seria o ideal, o adequado ali para a rotina da criança, está um pouco demais, procura um profissional que com certeza vai te orientar um pouco melhor e vai agir junto com a família para que vocês possam ajudar a sua criança. Então é isso. Falei bastante, espero ter ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida e acha que eu posso te ajudar, é só se comunicar. Muito obrigada, um beijo e